Para todo o Brasil, este é o programa Edelson Moura na TV. Eu estou recebendo hoje aqui doutora Janice Cavalcante, que já esteve em nosso programa. Prazer, doutora Janice. Muito obrigada, Edelson. Um prazer enorme estar aqui com você. Então, vamos falar de um assunto agora para todo o país, meus colegas, convidados aqui do programa Edelson Moura, de um problema sério que atinge grande parte da população brasileira. Coluna vertebral. Isso aqui é uma coluna vertebral, né? Bonita desse jeito, é uma coluna. E a Duda vai fazer uma demonstração agora. Antes de começar a nossa conversa, eu já que pediria aos nossos câmeras de focalizar o que é uma hérnia de disco. Tá ali, ó. A hérnia de disco aqui, o que acontece quando você tem uma hérnia na sua coluna, não é assim, doutora Janice? Isso mesmo. Tá. A doutora Janice é quiropraxista, tô certo? Corretíssimo. Quiropraxista, cuida da coluna da Zélia Maria e de vez em quando tem uma coluna especial que você cuida também. Também. É a coluna de quem? Edelson Moura. Tá vendo aí? Tá vendo? Quando trava, o que é que eu faço? Correndo. A Zélia liga. Me socorre. Edelson está a caminho. Edelson está a caminho para destravar a coluna. O que acontece com a coluna da gente quando dá essas travadas de... Quais são as principais ocorrências deste fato? Tudo isso só devido a 3 fatores, que é o físico, químico e psicológico. As pessoas têm má postura, né? São sedentárias, pegam muito peso, fazem trabalhos repetitivos, tomam um relaxante muscular, isso é a parte química, né? Que atrapalha bastante na coluna vertebral, e o psicológico, né? O estresse também causa travamento da coluna. Então, se uma pessoa estiver nervosa, tiver com problema assim de estresse, também pode ocasionar uma dor na coluna. Correto. Mas por quê? Uma coisa que as pessoas não associam, né? A coluna vertebral é quem protege nosso sistema neurológico. Tudo que sai da nossa cabeça passa primeiro dentro da coluna para depois distribuir para o nosso corpo através dos nervos, que é essa parte amarelinha aqui, que são pares de nervos, que vai distribuir lá para suas cordas vocais, para o teu coração, para o teu estômago, para todos os nossos órgãos. Quem controla tudo é o nosso cérebro, né? Então, a coluna vertebral, ela é toda articulada. Quando ela sofre alteração no alinhamento, ela vai interferir no nosso sistema neurológico, que é todo elétrico, né, Edelson? A hérnia de disco, por que ela aparece na pessoa? É genético? É uma coisa que vem assim da natureza? Não é em todo mundo, mas tem pessoas que têm sérios problemas de hérnia de disco. Sim, muitas pessoas têm a hérnia de disco e não sabem que tem hérnia de disco. Então, não é preciso ter dor para ter hérnia de disco. Já foi feito um estudo onde 80% das pessoas tinham hérnia de disco, mas nunca tiveram dor, né? Então, a hérnia de disco é uma consequência de um mau uso da coluna vertebral, né? Um distrato. É como uma pessoa que não escova os dentes, ela pode ter cárie, né? A coluna vertebral é a mesma coisa. Apesar de muitas pessoas acharem que está associado a problema hereditário ou genético, mas não. É uma questão mesmo muito comum, né? A Organização Mundial da Saúde diz que 80% da população tem ou terá dores nas costas. Por que as pessoas, e eu acho que essa pergunta milhares de pessoas também estão fazendo agora, têm tanto medo de operar a coluna, morrem de medo de uma operação? É muito perigoso operar a coluna? Sim, a questão da coluna vertebral é porque é ela que protege todo o sistema neurológico. Se você for alterar o que está protegendo o teu corpo, você vai ficar muito tempo de cama, você vai enfraquecer os músculos, né? E você não tem uma segurança de que o teu corpo vai regenerar, porque tudo depende do hábito da pessoa. Se ela não tiver musculatura,
se ela não mudar os hábitos dela, que gerou a hérnia de disco, ou problema na coluna vertebral, não adianta ela fazer cirurgia para a coluna vertebral. Né? Existe uma reabilitação, onde muitos quiropraxistas ajudam as pessoas que não são de casos cirúrgicos e conseguem reverter e devolver a qualidade de vida da coluna vertebral. Eu queria passar a palavra. Andreone Pelinski, tem alguma curiosidade? Sim. Tenho sim. Tudo bem, doutora? Um prazer conhecê-la. Você falou no início da sua entrevista dos relaxantes musculares. E de vez em quando eu tomo devido à quantidade de shows. Isso me interessou bastante. Esse final de semana mesmo, eu estava bem estressado, que a gente fez muita coisa. Começou a doer, mas eu não tomo direto. Isso prejudica a coluna? O relaxante muscular é quem vai enfraquecer os músculos. Uma vez que você está com o músculo relaxado, você acaba dormindo de mau jeito e a tua coluna ela está completamente solta porque os músculos estão relaxados. Então você acaba desalinhando a coluna. Quando você volta a ter o teu levantar e tudo mais, aquele momento que você ficou desalinhado, o teu músculo ele não consegue realinhar a coluna sozinho. Então, isso com o tempo, com o uso excessivo de relaxante muscular, vai ocasionar uma fraqueza e uma perda de mobilidade da coluna vertebral. A quiropraxia, ela cuida da coluna por um todo ou só de uma parte para frente? Como é que é feito isso? A quiropraxia, como a gente costuma explicar, é o nome da profissão que trata do sistema neuro, músculo, esquelético. Então, ela principalmente vai tratar da coluna vertebral. Então, certo. como um todo. Coluna inteira. Isso. Tá. Não é somente do lugar que está doendo, né? Não. Do lugar que está travado. Muitas vezes as pessoas têm dor nos pulsos ou nas mãos, formigamento, e o problema está na coluna cervical. Então, é pescoço que está interferindo, que vai dar dor lá nas mãos. E as pessoas tratam mão e o problema está na coluna vertebral. Ah, muito bem. Ednilton Viana, tem alguma curiosidade? Você sofre de problema de coluna, Ednilton Viana? Aos 30 anos atrás eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco. Era aquele tempo do médico o cirurgião fazia 13 pontos, né? Era porque a gente ia ganhar na loteria. Então ele fazia os 13 pontos. Então hoje uma incisãozinha só, não é? E se faz uma cirurgia dessa. Mas eu queria lhe perguntar para a senhora, fazer duas perguntas. Eu estava lendo uma literatura médica dias atrás e eles estavam comentando sobre de que a coluna tem levado as pessoas a dor na coluna leva as pessoas a terem uma relação com o diabetes, né? Então eu queria saber se isso realmente é verdade. A outra coisa a dor na cervical, que é comum aí, muitas pessoas dizem que evolui para um câncer cervical, né? Eu estava lendo isso esses dias e eu fiquei assim preocupado até, não é? Porque a gente no dia a dia e a coluna está sempre em movimento e sustentando todas as atividades da gente. Então eu queria que a senhora me comentasse sobre isso, se tem a ver uma coisa com a outra. Eu vou começar pelo diabetes, né? O diabético, ele já tem uma sensibilidade aguçada para dor. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de tratamento, o diabético ele tem uma recuperação mais lenta, né? Mas não está correlacionado diabetes e dor da coluna vertebral, né? São coisas totalmente distintas. Então, o que sabemos que se você mantém a tua coluna vertebral alinhada, o teu cérebro ele tem a capacidade de regular o funcionamento do nosso corpo. Em relação ao câncer, isso é uma questão assunto, genética. É um assunto assim que abrange muitos fatores, desde a alimentação, né? Então uma dor ela não tem a capacidade de gerar câncer, mas o câncer sim pode ocasionar dores na coluna, né, que não tem nada a ver com o desalinhamento. Aí ela pode ter os sintomas. Mas existe o câncer de coluna, não existe? Sim. É chamado de coluna cervical? Coluna cervical é uma das partes da coluna, que é uma o das pescoço. partes. A coluna qual seria aqui a cervical? Essa aqui? Isso. É?
São as 7 primeiras vértebras, é a cervical. Depois vem a torácica, ou dorsal, e a coluna lombar. Tá. A lombar é de baixo, a última aqui? Isso. É onde eu tenho meu zigue-zung? É o meu Também. Também? Meu zigue-zung está a coluna inteira, então. Eu estou mal, ela não quer me dizer. Sim. Marcelo José, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Eu acredito que eu não tenha problema de coluna, tá? Mas eu tenho uma dificuldade para dormir. Eu durmo muito dobrado assim, né? E fico procurando posição para dormir. E durante o dia eu sinto um pouco de dor na coluna. Então eu queria saber da senhora qual é a melhor posição para se dormir, para que no outro dia a gente não possa acordar com dor da coluna. Amanheça melhor, disposto, né? A melhor posição melhor recomendada é a de lado, né? Lembrando que é preciso ter um colchão macio para não inflamar as nossas curvas, né? Que são os ombros, o quadril. Depois, a segunda seria de barriga para cima e dizemos que nunca de barriga para baixo. Nunca? Nunca. De barriga para baixo? Nunca de barriga para baixo. Viu, Marcelo? Tá vendo? Mas quando acontece da pessoa só dormir de barriga para baixo, eu digo, é melhor que você durma do que você não ter o sono restaurador, né? Depois, quando a pessoa dorme na posição errada, o ideal é que ela se alongue, se espreguice, faça alguma atividade física para devolver a mobilidade. O importante da coluna vertebral é ela ter movimento. O que acontece muitas vezes é porque passamos muitas horas sentados, né? E isso vai fazer com que desidrate a coluna vertebral. A pessoa ficar numa posição só o tempo inteiro não é bom, então. Tem que de vez em quando levantar. Isso é só bom para vitamina D, né? Não tomar sol. Diego Valadares, você tem alguma pergunta para fazer à doutora Janice? Sim. Em primeiro lugar, parabéns, viu, doutora? São duas básicas. Eu gostaria de saber em que instante da sua juventude despertou esse interesse de ser uma conhecedora profunda da coluna vertebral. 2. Aproveitando o gancho do Marcelo, eu, por exemplo, durmo de bruço, né? Se, nesse ponto da minha idade, por exemplo, se eu tentar mudar de posição para dormir, a senhora acha que eu posso me adaptar a uma nova posição para dormir? Nova posição para dormir, ele pode se adaptar, doutora? O que é muito comum no nosso consultório são as pessoas passarem a fazer o tratamento de correção da biomecânica da coluna. Sim. E automaticamente elas se posicionarem da melhor forma para a coluna vertebral, não de uma forma consciente. Né? Você acaba buscando a posição de barriga para baixo, que foi a posição que a tua mãe criou em colocar você, quando criança, de barriga para baixo. Isso levou com que o teu hábito no raciocínio é de dormir de barriga para baixo. Sim, aparentemente eu não sinto nada, assim, acordo bem, pratico bastante exercício físico, por exemplo, também, que ajuda, né? O negócio é que ele é atleta, doutora. Ele não é um bolacha mole igual eu, né? Ele é atleta, né, Valadares? Ele faz a ginástica dele. Isso já faz toda a diferença. Ele se cuida pra caramba. Isso aí tem 102 anos, nem parece. Exato. O centenário, né? É muito óleo de avestruz. Pois é, então, quando foi que despertou o interesse de ser conhecedora profunda da coluna vertebral? Quando que você despertou esse... quiropraxia, porque é uma profissão até então pouco divulgada, né? E nós estamos aqui trazendo a doutora Janice exatamente para poder as pessoas conhecerem este trabalho, né? Obrigada pela pergunta. Foi uma questão que, quando a gente tem que chegar na faculdade, os nossos pais dizem, você vai ter que fazer alguma coisa na vida. E o meu interesse era em ajudar as pessoas que precisariam de ajuda. Pensei em fazer fisioterapia, mas já pensando numa especialidade que cuidasse da coluna vertebral. E descobri que a fisioterapia não é tão específica em coluna vertebral, ela abrange muitos assuntos. E no ano de vestibular é onde abriu o curso de quiropraxia no Brasil. Eu me informei e falei, é exatamente essa a faculdade que eu quero fazer. Cuidar da parte biomecânica de um corpo vertebral. Então, foi pensando em ajudar o próximo, saber que coluna vertebral
fazia com que as pessoas, inclusive, se aposentavam, né? Hoje já é mais difícil de aposentar. E foi a minha grande realização descobrir a quiropraxia no Brasil. Os telefones da doutora Janice estão aqui no nosso vídeo. Eu quero agradecer pela sua presença ao nosso programa, agradecer a todos vocês também pelas perguntas. Tem alguma dúvida, Rônia? Pois não, dá tempo sim, pode fazer. Tudo bem, doutora Janice? Eu queria saber, aquele famoso soninho no sofá, por mínimo tempo que ele seja, é prejudicial à coluna ou pode? Contanto que você durma no sofá, deitada. Todo mundo fala assim, o sofá é um vilão. Realmente ele é, né? Mas mais vilão é dormir sentado, né? Nossa coluna, ela precisa descansar o apoio que se faz da gravidade em toda a coluna vertebral. Então, se for na cama, melhor. Se o sofá for bem confortável, também não tem importância, contanto que seja deitada. Muito bem. Os nossos agradecimentos à doutora Janice Cavalcante, quiropraxista de Brasília, todos os seus contatos aqui. E muito obrigado, doutora Janice. Volte quando quiser ao nosso programa. Obrigada, Edelson. Uma salva de palmas do nosso auditório. Obrigado. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes. Até já, Brasil!